Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de discutir alguns elementos inerentes a pandemias que foram observadas ao longo da história. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, ou seja, curte, isto é, deixa o seu like. Aliás, aproveita e deixa o seu like agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, para expor as suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros vídeos que você gostaria de ver neste canal. E, se você gostar do assunto que nós tratarmos por aqui, compartilhe com seus amigos e contatos, assim você estará ajudando no fortalecimento deste canal. O objetivo deste vídeo é discutir alguns elementos que são observados repetidamente em pandemias ao longo da história. Quando nós estudamos pandemias, nós podemos dividi-las em dois grandes grupos. O primeiro grupo é aquele cuja pandemia está atrelada a um período histórico específico e por isso há necessidade de dar um nome especial para ela, como o caso da praga de Justiniano e da peste negra, ambas pandemias de peste bubônica ocorridas no século VI e XIV, respectivamente. E um outro grupo no qual o que importa não é tanto o momento histórico em que a pandemia aconteceu, mas sim os avanços médicos que ocorreram por causa dela. É o caso da pandemia de cólera, que foi responsável pelo nascimento da epidemiologia, e da pandemia de varíola, que resultou no surgimento da primeira vacina. Apesar disso, é curioso observar que há determinados elementos que são comuns às pandemias, ou seja, fatos que acabam sendo observados em todas as pandemias ao longo da história. E é justamente esses fatos que eu gostaria de trazer à luz hoje. O isolamento social é uma medida para frear a curva de contágio de uma doença utilizada desde o século VI. Observa-se isso na praga de Justiniano, observou-se isso na peste negra, no cólera, na varíola, na gripe de 1918, na pandemia de gripe H1N1 e agora na atual pandemia causada pelo novo coronavírus. O que tem de diferente entre o que está acontecendo agora e o que foi feito antes é que até então ninguém havia aplicado um isolamento em escala global. Em geral, isolamento social é feito de maneira regionalizada. Entretanto, esta é uma medida muito importante que é adotada em qualquer pandemia e há uma certa lógica por trás disso. Se você está lidando com uma doença desconhecida, que você não sabe qual é o agente patógeno que a causa, se ela é transmissível ou não, de que forma ela é transmitida, mas a única coisa que você consegue observar é que as pessoas estão ficando doentes e eventualmente morrem, então o ideal é isolar os indivíduos que já estão infectados do meio social para que menos pessoas se contaminem, justamente por se tratar de algo desconhecido. O grande problema é que este tipo de medida costuma acontecer de maneira tardia, ou seja, quando começam-se a se adotar medidas de isolamento social, em geral a doença já está alastrada. É uma coisa que é muito comum a pandemias. Quando as autoridades sanitárias detectam o primeiro caso, via de regra, ele não é isolado. Apesar de parecer um caso importado e que precisa ter um certo cuidado, em geral é muito comum que outras pessoas ao redor dele já estejam infectadas. É claro que se nós estivermos tratando de uma doença cujos infectados sempre vão apresentar sintomas, é mais fácil de detectá-los e, portanto, de contê-los e tratá-los em tempo hábil. Contudo, como é observado em gripes, nem sempre as pessoas desenvolvem sintomas e, portanto, a doença pode se alastrar muito mais velozmente em virtude dos assintomáticos. Portanto,
O isolamento social é uma medida necessária no controle de uma doença, mas infelizmente ela costuma ser adotada de maneira tardia. É fato, toda vez que há uma doença desconhecida, há um tratamento sem comprovação científica nenhuma para ela. E isso se deve inclusive a um fator psicológico. Afinal, se as pessoas estão contaminadas, ficando doentes e morrendo em virtude de uma doença contra a qual não há remédio existente, é mais do que natural de que surjam receitas milagrosas para tentar controlar. E as pessoas vão aderir a esses tratamentos alternativos justamente porque elas estão preocupadas com a própria saúde. A variedade de tratamentos vão desde aqueles que são muito absurdos a aqueles que têm até uma certa lógica por trás deles. Como exemplo do primeiro tipo, eu cito o tratamento vermelho utilizado para controlar a varíola. A varíola, como se sabe, foi uma doença que era caracterizada por apresentar manchas vermelhas naqueles que estavam infectados. Portanto, acreditava-se que, ao isolar o doente em um ambiente totalmente vermelho, incluindo as suas vestimentas, aquela cor de alguma maneira contribuiria para que a doença fosse embora. Não havia comprovação científica nenhuma e, falando isso hoje, parece um grande absurdo. Do segundo exemplo, ou seja, daquele que tem até uma certa lógica por trás dele, mas não tem comprovação científica nenhuma também, eu posso citar o uso da erva doce para combater a gripe H1N1. Hoje é sabido que a H1N1 é tratada com um medicamento chamado Tamiflu. Ocorre que o princípio ativo do Tamiflu é uma molécula que também se encontra na planta anis estrelado, que as pessoas confundem com anis verde, que é a erva doce. E daí associa-se ao fato de utilizar chá de erva doce para controlar a gripe H1N1. Porém, o Tamiflu tem um componente sintético, ou seja, feito em laboratório. Dessa forma, nem a erva doce e nem o anis estrelado servem para combatê-lo. Contudo, por causa dessa associação, que não há comprovação científica nenhuma, as pessoas adotam chá para combater a doença. Outro fato interessante é que as autoridades sanitárias sempre demoram a agir para combater uma doença desconhecida. A motivação para essa demora pode ser tanto do ponto de vista econômico, como aquela que foi observada no cólera, para evitar o isolamento social, o que daria conflito direto entre as autoridades sanitárias e os comerciantes, há motivações bélicas, como o caso da gripe de 1918, a chamada gripe espanhola. É sabido que a gripe espanhola surgiu em países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial e os censores da guerra, para evitar que houvesse uma grande comoção das famílias dos soldados buscando trazer seus entes de volta para casa, omitiram que as doenças estavam correndo entre eles. Portanto, isso é observado em todas as pandemias, seja por desconhecimento ou por alguma motivação de ordem política ou econômica. As autoridades sanitárias tendem a demorar a controlar a doença, e quando elas tomam as primeiras medidas, a doença já costuma estar alastrada. Um outro fato observado é que, em geral, quem mais sofre com uma doença desconhecida são aqueles mais pobres, porque eles têm menos acesso aos sistemas de saúde e, portanto, eles ficam mais vulneráveis àqueles tratamentos alternativos sem comprovação científica nenhuma. Isso é observado desde a praga de Justiniano. Você já deve ter observado em algum filme ou novela de época que há aquela figura do médico da família. Então aquela família mais endinheirada tem um médico que trata todos os seus membros. Isso acontecia antigamente, e mais recentemente, com o surgimento dos sistemas públicos de saúde e também com o surgimento das múltiplas especializações médicas, há a capitalização da medicina, no sentido de que surgem os primeiros planos de saúde, justamente porque os governos não dão conta de prover saúde de qualidade para as suas populações e, portanto, essas populações buscam outra forma de manter a sua própria saúde. Os mais pobres acabam sendo direcionados
direcionados para os sistemas de saúde que por vezes são sucateados quando eles existem, ou, como antigamente, eram deixados aos cuidados de curandeiros, enquanto os mais abastados acabam tendo o próprio médico particular, se eu estiver pensando no passado, ou procuram agora os planos privados de saúde e, portanto, têm acesso a melhores tratamentos. Uma coisa que sempre é observada é a doença costuma infectar muito mais aqueles que são endinheirados, mas quando nós começamos a observar a mortalidade, ela ocorre entre os mais pobres. E por fim, um último ponto que eu penso ser relevante destacar, muito embora eu acredite que seja sensível para alguns nesse momento, é a dicotomia que há entre a saúde e a economia. Veja, eu não vou entrar no mérito do que vai acontecer com a pandemia causada pelo novo coronavírus, porque não dá para contar história que não aconteceu ainda. Contudo, o que foi observado na gripe espanhola, e há um estudo do Banco Central norte-americano nesse sentido, é que as cidades que aderiram ao isolamento social antes foram as que cresceram mais depois da pandemia nos Estados Unidos. A crise econômica é um fator que virá de qualquer forma. Tanto faz se você está no cenário próspero, como aquele observado antes da praga de Justiniano, ou se você está no cenário mais calamitoso, como aquele observado durante a gripe de 1918. O fato é que a limitação de pessoas, a mortalidade, o trauma e o descontrole da doença causam efeitos econômicos negativos de qualquer maneira. O que compete às autoridades sanitárias, aos gestores, é decidir como é que eles querem lidar com essa crise econômica que virá. O que é sabido até agora é que as populações que aderem às medidas sanitárias de isolamento são aquelas que têm menor mortalidade e, portanto, conseguem se recuperar de maneira mais célere. E ao falar de aderência, eu estou falando da aderência da população como um todo. Porque, afinal, não adianta o gestor decretar isolamento social se a população simplesmente vai ignorá-lo. O efeito é nulo. Portanto, a aderência é nesse sentido mais amplo. Esses foram 5 elementos comuns à pandemia que eu gostaria de observar, inclusive para complementar aquilo que já tem neste canal envolvendo estudos de pandemias específicas. Se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve um comentário para mim para que eu possa continuar dialogando com você. E se for um tema um pouco mais delicado, afinal nós estamos num período em que as pessoas estão muito sensíveis a determinados temas, então eu só vou pedir que você tenha educação ao tratar dele, para não precisar desrespeitar ou ofender o colega que eventualmente pense diferente de você. Dessa forma, eu me despeço por aqui. Por enquanto é só. Até a próxima.